seu programa EBD em Estudo, para darmos prosseguimento à análise das lições das escolas bíblicas dominicais. Meus irmãos, esse programa ele se dá aqui na congregação Boa Esperança, da ADEPAR, Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim. Temos como nosso pastor local, pastor James Costa, e você é nosso convidado para participar e interagir hoje desse programa. Eu sou Isaías Nascimento, sou professor da escola dominical, estou aqui com o nosso pretendente da escola, irmão Salomão, apresentando mais uma vez o nosso programa. Meus irmãos, hoje lição de número 7, estamos falando no nosso título geral da lição dos valores do reino de Deus, esses valores que tem que ser no cristão agora uma coisa intrínseca, ok? Ou seja, tem que passar a ser realmente os pilares do caráter desse cristão. A relevância do Sermão do Monte para a igreja. Então estamos observando o quanto é relevante o Sermão do Monte, tudo aquilo que o Senhor Deus nos trouxe. O Sermão do Monte eu até classifico também como o Código Civil Divino para a humanidade, Então Jesus ali traz um escabouço ali de muitos ensinamentos para todos nós e para a igreja em nossos dias. Meus irmãos, nosso título da lição diz assim: não retribua pelos padrões humanos, ok? Ou seja, não faça aquilo, não retribua o agravo como você recebeu o agravo, ok? São novos conceitos, novos valores, intrínsecos agora no novo caráter do cristão, desse novo homem. O textuário está lá em Levítico 18 e 19, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19 e 18. Verdade prática diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Meus irmãos, vale já pontuarmos aqui algo muito interessante, que alguém pode questionar isso aqui e dizer: isso é um ensinamento do Velho Testamento. Veja o livro que você está usando, Levítico. Lá realmente algo que foi entregue para o povo de Israel, que está no Velho Testamento. Ok, porém nós sabemos que uma doutrina para servir para nossos dias, para a igreja, ela tem que haver correspondência no Novo Testamento. E a questão, não preciso nem falar, de amor ao próximo, tem total correspondência nos ensinos de Jesus, nos ensinos de Paulo, nos ensinos de Tiago, e assim estando no Novo Testamento. Ou seja, é um ensinamento também que cabe e deve ser praticado, Salomão, por a igreja em nossos dias, ok? Vamos entrar, meus irmãos, já na introdução da nossa lição. Essa introdução é um grande resumo do que nós vamos ver em toda a nossa lição. Diz assim: quando as pessoas nos ofendem, muitas das vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança, é fazer aquilo que eu sofri, é retribuir o agravo com o mesmo agravo. Isso é o padrão do homem natural, isso é o padrão do velho homem, ok? Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àquele que nos ofende. Esse é o padrão divino, esse é o padrão do novo homem, esse é o padrão daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Então, para resumir a introdução, meus irmãos, nós entendemos aqui que a nova criatura não vive mais de acordo com os padrões que ele vivia anteriormente, mas esse caráter é mudado pela ação do Espírito Santo e é demonstrado em novas ações, inclusive em ações como essa. Quando eu sinto realmente ser prejudicado por alguém, eu não a trato como também tentando a prejudicar, não, mas trato agora
tentando realmente mostrar para ela um novo valor, um comportamento cristão que é a mim concedido pelo Espírito Santo de Deus quando eu realmente sou uma nova criatura. Isso é aquilo que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, o novo nascimento, Salomão, me traz realmente a prática de atitudes, que é algo que se torna natural para esse novo homem agora em Cristo Jesus. Amém, né? Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início ao nosso primeiro tópico da lição. Mas antes da gente começar esse primeiro tópico da lição, vou te pedir duas coisas só. Aí embaixo, se inscreva no canal. Deixe seu like, que é de suma importância. Quando você deixa o like, o YouTube entende que é um material relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho ele vai alcançar aos lugares mais longínquos, vai alcançar outras pessoas, e o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. O primeiro tópico da lição diz assim: a vingança não é natureza do reino. Quando ele diz que a vingança não é natureza do reino, porque ela não pertence ao reino de Deus, não é do reino de Deus. Então, a gente está vendo aqui como a palavra-chave da lição retribuição, é a palavra principal que a gente vai ver ao longo dessa lição, certo? Então, você nunca não se esqueça disso, que é importante também. Então, o primeiro ponto da lição, que está ligado ao primeiro tópico da lição, a lei de Talião, certo? De Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, certo? Fazendo sofrer o mesmo mal ao dado que causou a vítima, quer dizer, o dano que causou a vítima. Quer dizer, a lei de Talião, a lei antiga, inclusive podemos ver que ela é um pouco bem antiga mesmo. Podemos dizer aqui que ela é mais ou menos de 1780, aproximadamente. 1780, certo? Então, já naquele período, essa lei já era vista nesse período. Mas, trazendo para a lição que ela diz, é que essa era um princípio de justiça visto na lei de Moisés. Quer dizer, Moisés usava esse princípio visto, mas não era como os fariseus viam, não era como eles deduziam ou traduziam como eles viam, entendeu? Era totalmente diferente da lei que eles viam. Então é preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens e retribuir a agressão de qualquer maneira, assim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Então, ele tinha essa lei, sim, mas a intenção aqui do Senhor era não trazer que o vingador faça justiça ou trazer uma acima do que era permitido, entendeu? Essa era a vontade da lei. Está falando sobre a lei de Talião, certo? Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Olha só como era bem diferente, como a gente vai ver um pouco mais abaixo, sobre como os fariseus viam essa lei, certo? A lei de Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, as pessoas jamais praticassem a vingança, certo? Então era essa a ideia da lei, não deixava que a pessoa praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Então, olha só como é bem diferente sobre essa lei, certo? Então, vocês vão ver aqui sobre essa lei que ela traz esse conceito totalmente diferente dos fariseus,
visto que eles viam bem diferente. Diz aqui na lição: os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando como propósito de justificar a vingança, quer dizer, ou retribuição pessoal. Eles entenderam totalmente errado a lei, fugindo totalmente do propósito de Deus. Um pouquinho abaixo diz assim: em momento algum a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles incentivavam buscando destruir o seu significado real. Eles buscavam fazer destruir o significado real, que não era o propriamente dito. Então eles faziam e trouxe a lei conforme o seu bel prazer, fugindo da vontade do Senhor. Mas a Bíblia proíbe determinadamente a vingança pessoal, entendeu? Proíbe totalmente essa vingança pessoal. Vocês vão ver aqui um texto bem prático, podemos entender, sobre não permite. Lá em Levítico, ele vai falar sobre isso, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele proíbe definitivamente a vingança. Olha o que diz Provérbios, capítulo 9, 20, versículo 22. Não digas: vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, Ele te livrará. Então, a vingança, nosso Deus, Ele proíbe definitivamente, irmãos. Amém, meus irmãos. Estamos chegando aqui já no nosso segundo subtópico, desse tópico que Salomão já deu aqui a entrada, falando aqui no nosso primeiro, sobre a lei de Italião, essa lei antiga, né, Salomão? 1770 a.C., né? Que já foi usada aí como parâmetro aí, né, na lei mosaica também. Ok, meus irmãos? Então, diz assim o nosso segundo subtópico: o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Ok, meus irmãos? Então, o maior exemplo disso aqui é o próprio Cristo. Jesus sofreu como homem todo o agravo, ok? Que era a nossa culpa, que nós realmente imputamos esse agravo a Ele, ok? E Ele poderia rogar ao Pai, que o Pai mandaria 12 legiões de anjos ali, ok? Para livrá-lo daquilo tudo, para destruir os seus inimigos, mas Ele, quando abriu a sua boca, pediu perdão pelos seus algozes, pediu perdão por aqueles que estavam realmente trazendo aquela situação de intenso sofrimento ao Cristo nosso Deus. Então, ele sentiu realmente todas aquelas dores do seu corpo natural, ok, irmãos? Então, Cristo é o exemplo mais alto, ok, que nós temos. Ele nos deu esse exemplo, que por mais que venhamos sofrer qualquer tipo de situação, o apóstolo Paulo já diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, se esse exemplo fica para todo cristão que é transformado, que uma vez transformado, tem agora o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele não tem mais nenhum sentimento de vingança, nem que seja por uma pessoa, pelo seu pior inimigo, ou seja, por uma pessoa que deseja muito mal a ele. Ok? E isso, meus irmãos, se dá pelo novo nascimento. Eu quero enfatizar muito bem isso, ok? Que isso é impossível para o homem natural agir dessa forma. Até um certo ponto, ele consegue ser ainda benevolente, ok? Com algumas situações. Porém, conseguir realmente amar o inimigo, ou seja, tratar bem aquele que lhe trata muito mal, só mesmo através da ação do Espírito Santo de Deus na vida desse crente. E isso se dá com um novo nascimento. Por isso, repito mais uma vez o que eu falei na introdução: necessário vos é, nas palavras de Cristo a Nicodemos, essa frase ecoa e ecoará por toda a vida aqui terrena da igreja. Necessário vos é nascer mais uma vez, nascer de novo, que haja transformação realmente do Espírito que há dentro de todos nós. Isso se dá com a intervenção do Espírito Santo em nossas vidas.
A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós. No reino de Jesus Cristo, nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo aquele que nos prejudica. Então essa é a lógica cristã. Vai de encontro à lógica mundana. A lógica cristã, meus irmãos, é realmente ter esse sentimento muito benevolente em relação àqueles que nos fazem, que nos tratam mal. Mas isso não é algo realmente normal para o ser humano, digamos assim. É algo sobrenatural. É por isso que é necessário que tenhamos o encontro com o Senhor, para que Ele impute em nós esse tipo de sentimento de justiça excelente, que excede qualquer entendimento, meus irmãos. Excede qualquer entendimento, ok? É necessário realmente que tenhamos isso na nossa vida. O cristão que é nascido novamente, meus irmãos, isso acontece de maneira natural. Não existe peso nenhum para aquele que age com benevolência em relação ao seu inimigo, uma vez ele já sendo uma nova criatura. Amém, glória a Deus. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, né? Já concluímos já o primeiro tópico. Vamos falar sobre o nosso segundo tópico da lição, que tem como tema: o amor é a expressão natural do reino. Quer dizer, o amor é a expressão natural. E quem pertence ao reino de Deus, quem é do reino do Senhor, ele expressa naturalmente esse amor derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. Então, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele vai expressar 4 ilustrações mostrando sobre esse amor. A primeira vem no primeiro ponto do segundo tópico, que é virar a outra face. E isso não é fácil, mas só, como o irmão professor Isaías já falou, quem é nascido de novo consegue sim virar a outra face. Só quem tem Cristo no seu coração consegue fazer e virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Então, quando se refere a virar a outra face, ele fala aqui: você foi agredido? Esse texto mostra sobre isso. Então você vai ver que ele está mostrando de virar a outra face, o outro lado. Diz assim a lição: no entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Quer dizer, quando alguém vira a outra face, faz a vontade do Senhor, ele está honrando ao Senhor. Mas se ele não vira outra face, ele não retribui com perdão, com amor, é uma atitude que é contrária à vontade do Senhor, vai de encontro à vontade do Senhor. Diz assim a lição: Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do reino e tem um coração cheio do amor tenha em seu ser atitude de ódio, que desonre, que marca a vingança. Então é impossível. Quem nasceu de novo, é impossível ter uma atitude contrária à palavra do Senhor. Então, veja só, quem tem um amor, tem perdão, tem brandura, tem tolerância, são qualidades aderentes ao crente que quer nascer de novo. Crente, qualidades que viram a outra face. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte, porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é uma atitude que é de quem é fraco, totalmente contrário. Todavia, aquele que vira a outra face, e esse sim é forte, desarmado, e o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Então, totalmente contrário àqueles que não vira outra face, aquele que foge da presença do Senhor, que não anda nos preceitos do Senhor, irmão Isaías. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos chegando aqui no nosso segundo subtópico, desse tópico 2, como Salomão já colocou,
falamos sobre algumas expressões do amor no reino de Deus, né? Já foi colocado a expressão do reino em relação a essa atitude que comentei em relação a virar a outra face. Agora chegamos em outra atitude que expressa esse amor natural do reino de Deus, que é arrastar para o tribunal. Ok, meus irmãos? Diz aqui no finalzinho do nosso segundo subtópico, que é sempre melhor fazer concessões de que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. O apóstolo Paulo já ensina, meus irmãos, ele tratando essa situação na igreja de Coríntios, obviamente, né? A gente tem que analisar o contexto ali histórico daquele momento, porque o apóstolo Paulo escreveu aquilo. Existiam os irmãos que estavam levando outros irmãos aos tribunais dos infiéis, ok? 1 Coríntios está lá levando os irmãos a, em vez de tratar internamente com os irmãos questões, estavam levando a tribunais seculares irmãos, e isso trazendo muitas tribulações em relação à igreja. E o apóstolo Paulo deixa muito bem claro, ele diz assim: é muito melhor você sofrer o agravo do que fazer isso, ok? É muito melhor você sofrer o agravo do que você levar o seu irmão a juízo. Então, é mais uma manifestação, ok? Dessa benevolência mesmo, que esse novo homem, ok? Uma vez salvo em Jesus Cristo, agora dependente totalmente das ações do Espírito Santo na sua vida, faz. Ele não tem o prazer em levar o irmão a juízo. Antes, trata aquela situação de maneira interna, trata aquela situação na igreja, com os seus pastores, com alguém que tem a orientação do Espírito Santo, e a coisa fica realmente boa para ambos os lados, ok? Então o cristão que é nascido mais uma vez, ok? Não é todo cristão, é aquele que é nascido mais uma vez, ele tem essa atitude, e isso lhe traz realmente um gozo interno. Isso não lhe traz pesar, isso não faz ele pensar que está perdendo algo, muito pelo contrário, isso faz ele ter a convicção e a certeza que ele está ganhando algo. Por quê? Porque ele está ganhando também, não está atribuindo àquele irmão aquele prejuízo. Ele está ganhando aquela pessoa, mostrando àquela pessoa uma atitude realmente de fé em relação a algum agravo que ele tenha sofrido, ok, meus irmãos? Então, o novo nascimento, ele traz essas atribuições, essas obrigações. Agora sim, nos tem realmente um peso realmente de glória, de alegria, de gozo. Isso é uma característica, meus irmãos, do novo nascimento. Você observa que uma pessoa é nascida novamente pelas atitudes delas em relação a esse tipo de situação. Qual é o posicionamento? É um posicionamento cristão? Esse cristão, sim, ele é nascido novamente. Mas aquele cristão que vive realmente dentro do contexto, ok, da igreja, mas que muitas das vezes se vale pelos valores do mundo, ok, para prejudicar outras pessoas, mesmo que na mentalidade humana seria legítimo ele fazer aquilo, ok? Porém, na ótica divina é diferente. Veja que o apóstolo Paulo ele vai bastante profundo nisso aí. É melhor você sofrer, ok, o dano, a palavra é essa, do que levar o seu irmão para os infiéis. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso só faz realmente o cristão que é nascido mais uma vez. Amém, né? A gente está vendo as qualidades, né? Como diz aqui, os valores do reino de Deus. E são valores que compõem o que o cristão que vai para o céu mesmo, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Vamos ver aqui sobre o terceiro ponto, ainda do segundo tópico, obrigar a fazer algo. Esse texto, obrigar a fazer algo, está suportado em Mateus capítulo 5, versículo 41, que diz assim: se qualquer te obrigar a caminhar uma milha,
vai com ele duas. Olha só como o texto que Cristo traz no Sermão do Monte, grandes ensinamentos sobre fazer alguém obrigar você a fazer alguma coisa. Isso mostra a qualidades de um cristão, certo? Desde que essa determinada coisa não vá ferir os preceitos de Deus. Se fere, você não é obrigado a fazer, você não faz. Porque tudo tem que estar de acordo com a vontade de Deus, dentro dos seus preceitos. E um exemplo daqui, um dos exemplos que a Bíblia nos relata, é o exemplo bíblico, é o de Simeão. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E ele obedeceu, simplesmente obedeceu e carregou a cruz de Cristo. Ajudou a carregar, a cruz. Foi um dos exemplos que mostra que ele simplesmente obedeceu o mandado, certo? Que não feriu os preceitos. Aí a gente pode perguntar aqui, mas por que um tema como esse? Obrigar a fazer algo. Olha só, irmãos, é um tema muito importante, porque tudo está ligado à vontade do Senhor. Quando você foge da vontade do Senhor, está fugindo dos seus preceitos, de sua vontade. E na lição diz assim, um pouquinho abaixo, tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo, dessa maneira a caminhada será gloriosa e abençoada. Quer dizer, se essa caminhada, essa jornada é com Cristo Jesus, ela é abençoada, ela é gloriosa. Fazer a caminhada com Cristo é dentro da vontade do Senhor, certo? Quer seja a jornada de casamento, quer seja do trabalho ou de qualquer outra, se faz com Cristo a jornada, você está no caminho certo. Quando Cristo está no leme do barco, está levando o barco, aí sim, pode alguém nos obrigar a dar uma milha? A gente vai uma, vai duas, porque estamos dentro da vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos. E quando caminhamos 2 milhas, fazemos a mais daquilo que foi solicitado, né? Ô, glória! Se foi solicitado caminhar 1 milha, eu caminho até 2. Faço a mais pelo meu próximo do que aquilo que foi me solicitado. Meus irmãos, chegando aqui no nosso 4º ponto, né? Dessas expressões naturais do reino de Deus, estamos colocando aqui. A primeira foi virar outra face. Veja todas essas atitudes de abnegações, de benevolência, ok? De atribuir ao outro aquilo que ele não merece que você atribua, mas porque você é uma nova criatura, isso naturalmente lhe faz atribuir, lhe faz você ter esse comportamento que vai muito mais além do que uma mera imaginação humana possa, imaginar. Meus irmãos, arrastar para o tribunal, já comentamos. Salomão comentou agora a obrigação de fazer algo por alguém, ok? Não fazer aquilo que foi solicitado, mas além, porque faz por amor, ok? Chegamos agora na 4ª, que fala assim, fazer alguma coisa por alguém, meus irmãos. Eu quero resumir aqui esse ponto 4º, meus irmãos, trazendo-nos à memória, ok? A história do bom samaritano. A história do bom samaritano, ok? Então, o crente jamais age com indiferença, ok? Com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Todas as pessoas que precisam de algo e estando realmente nas suas possibilidades de fazer, aquele que é nascido mais uma vez, meus irmãos, se sente muito feliz em ajudar. Foi aquele sentimento que Jesus, na parábola do bom samaritano, demonstrou na vida daquele samaritano. Quando ele pega aquele judeu, ok, que sofreu aquela intervenção daqueles ladrões, o deixou quase morto, pega ele, trata as suas feridas, o coloca realmente ali num local para que ele possa se recuperar, paga as dívidas, a conta dele fica ali, fala que vai e que se teve novos gastos, quando ele retornar, ele vai realmente pagar mais uma vez, ou seja, para que ele fosse tratado de maneira muito especial naquele local. E assim é o cristão, meus irmãos. Isso é uma figuração daquele que é nascido novamente, meus irmãos. Não podemos tratar as pessoas
veja que o samaritano ele não tinha a obrigação, ok, cultural, de parar ali e ajudar aquele homem. Muito pelo contrário, eram povos que viviam ali em rixa, né? Culturalmente falando, religiosamente falando, eles viviam ali em rixa. O samaritano ele podia passar ao largo, ok, e ir embora. Porém, ele traspassou, esses sentimentos culturais, ok? Porque colocou acima disso tudo o amor pelo próximo. Então, meus irmãos, o pensamento cristão tem que ser, a atitude tem que ser a mesma, ok? Eu tenho que colocar a vida do próximo até mesmo acima de valores culturais, ok? Ou religiosos que eu tenho dentro de mim. Obviamente, como Salomão colocou, eu não vou atender a algo que vai atentar contra a honra divina. Não é isso, ok? Não é isso. Mas saiba que não existe atentado algum contra a honra de Deus, muito pelo contrário, quando você estende a mão para quem quer que seja. Ok? Veja que Cristo estendeu a mão para publicanos, ok? Para prostitutas, para todos os pecadores, ok? Todas os níveis de pecadores que existia no seu tempo. Isso foi uma crítica total contra ele. Ok? Os religiosos do tempo não entendiam, porque Jesus, por exemplo, sentava para comer com, entre aspas, pecadores. Ok? Então, meus irmãos, se eu quero ser um exemplo de um cristão, eu não posso, meus irmãos, tentar ser mais, entre aspas, santo do que Jesus. Não posso, ok? Eu tenho que ver naquela pessoa o amor que eu tenho que ter por mim mesmo. E aquele samaritano demonstrou isso. Jesus ensinou para os judeus, ok? Para aquelas pessoas, isso de maneira muito forte, trazendo a parábola do bom samaritano. Então, aquela parábola, ela resume isso aqui e nos traz esse ensinamento de realmente abnegação, de benevolência, de amor ao próximo, de maneira muito forte, de maneira muito concreta e acertada, certo? Amém. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema buscando a perfeição de Cristo. Quando se refere buscando a perfeição de Cristo, a perfeição de Cristo, humanamente falando, e na Bíblia a gente vê que é impossível a gente conseguir alcançar um patamar tão alto, tão maravilhoso e tão impossível para o ser humano chegar à igualdade a Cristo. É impossível. Ele é santo, impecável, certo? E quando ele fala nesse Sermão do Monte, ele traz aqui parâmetros para que um verdadeiro cristão ele possa ter ali uma proximidade da perfeição que Cristo tem. E ele diz aqui a exigência de Mateus, quer dizer, o primeiro ponto do terceiro tópico, que é uma justiça mais elevada, diz assim, a exigência de Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. Olha só, incompatível com a natureza humana caída. Ela não vai bater, não tem como ser compatível, é incompatível mesmo. Mas, quando essa natureza humana ela é subjugada pelo amor de Deus derramado nos nossos corações, sim, é possível sim nos aproximarmos a Cristo pela santificação. Aí você vai ver que os parâmetros que fala lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, é amar aquele que nos odeia, é perdoar. São parâmetros, sim, para quem está no mundo, quem está vivendo pela a ótica do pecado, ele não vai conseguir chegar nem perto disso aí, de alcançar ou se aproximar, não vai conseguir. Mas quem está com Cristo,
quem é nascido de novo, que tem o Espírito Santo morando no seu coração, assim ele consegue sim amar aquele que nos odeia, aqueles que não perseguem, certo? Ele consegue, porque é o amor de Deus derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, o Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àquele que nos faz mal. Olha só que parâmetro. O nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. Olha só. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Ele não tem meias palavras, não tem talvez sim, talvez não. Ele diz assim, em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Devemos orar. Quando você olha aqui o versículo número 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só conseguimos fazer isso quando o Espírito Santo ele habita no nosso coração, em Isaías. Senão a gente não vai conseguir fazer. Andar em uma justiça, isso é uma justiça mais elevada, mas só conseguimos pelo Espírito Santo de Deus morando no nosso coração. Perfeitamente, né, meus irmãos? Vale nós lembrarmos que o Sermão do Monte está lá capítulo 5 de Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito, direcionado para o povo judeu, né? Existe uma razão para tal. Veja só, eu comentei aqui, falei, né, disse que o Sermão do Monte é o Código Civil Divino. Nós sabemos que o Código Civil, meus irmãos, aqui é o código que traz realmente, que tem por objetivo definir as relações humanas, ok? Falando aqui do nosso direito, o Código Civil ele tem esse objetivo, ok? Fazer com que as relações humanas, ok, sigam da melhor forma possível para uma vida em sociedade. Então Jesus Cristo traz esse Código Civil do céu, meus irmãos, mostrando para os judeus que viviam o antigo ainda Código Civil, ok, da lei mosaica. Jesus traz esse aprofundamento, ok, trazendo esses valores muito mais abundantes, muito mais profundos, realmente do que significou tudo aquilo que foi colocado na lei de maneira extremamente mais profunda. Então, o Sermão do Monte, como esse código divino, ok, trazendo esse novo parâmetro de vida realmente para os judeus naquela época, ok, meus irmãos, é realmente algo muito importante, muito profundo, mas totalmente aplicável para que, como Salomão falou, para aquela pessoa que tem realmente o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é aplicável para quem não tem, não consegue aplicar. Nós só conseguimos aplicar realmente esse novo Código Civil em nossas vidas, nas relações humanas, através da graça de Deus. Vamos falar aqui, meus irmãos, no nosso segundo subtópico sobre o amor mais perfeito. Veja só, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5, no Sermão do Monte, ok, é ágapo, certo? É um amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente, ok? Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus nos nossos corações. Veja só, é o amor que recebe com alegria. Receber é um comportamento, ok? É uma atitude. O amor que Jesus aqui traça não é meramente um sentimento, ok? Jesus conhecia a estrutura do homem, não é meramente um sentimento, mas sim algo comportamental, ok? Recebe com alegria, ama eternamente, ok? Está satisfeito pela essa intervenção realmente na vida do homem. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude, veja só, no comportamento de Deus para com todos os pecadores. E eu já falei aqui que o apóstolo Paulo deixa muito bem claro, para que nós sejamos imitadores dele como ele é de Cristo.
Então, meus irmãos, Jesus, nesse aspecto, ele não fez nada e não falou nada que seria impossível para o ser humano realizar, ok? Não teria coerência isso. Então, tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte é perfeitamente aplicável. Porém, precisamos que Deus derrame isso no nosso coração. E isso é realizado pelo nosso Deus Consolador, pelo Espírito Santo. É por isso, mais uma vez repito, que é necessário ao homem nascer mais uma vez. E esse novo nascimento se dá pela aceitação do Filho de Deus como Salvador, justificado pelo sangue e agora sendo a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu posso viver esse Código Civil divino, realmente, que é infinitamente mais aprofundado do que qualquer Código Civil humano. Amém. Vamos para o nosso terceiro ponto, do terceiro tópico, que diz assim, perfeitos como o Pai. Ele fala aqui, o autor da lição, ele é muito importante, que ele diz assim, parece inatingível o que Jesus elucidou, né? Parece assim, quando você pega o versículo de número 48, que ele diz aqui, ó, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Assim, nós sermos perfeitos como o nosso Pai que está no céu é um negócio assim, inatingível mesmo. Mas como o irmão Isaías já deu aqui uma palhazinha, para que possamos encontrar o ponto-chave para que possamos alcançar essa perfeição, é simplesmente uma palavra bem pequenininha chamada amor. O amor, ele nos capacita para sermos perfeitos. Essa perfeição, ela vai nos tomando conta e possamos chegar assim na presença de Jesus com essa perfeição, certo? E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aí entra o sangue de Cristo, entra a santificação, a comunhão com Deus, aí podemos alcançar essa perfeição. Ele diz aqui, Jesus limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. Quer dizer, a perfeição podemos alcançar sim, dentro do amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos de seu amor. Então, quando a gente pega ali João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, aí ele não excluiu ninguém, ele amou e ama a todos, sem exceção, não separou esse grupo, ou esse aqui vai ser salvo e esse não vai ser, tantos vão ser salvos, não, ele amou a todos, seu sangue foi derramado por todos. Aí quando a gente pega um pouquinho na lição aqui, um pouquinho abaixo, diz assim, olha só, buscar a perfeição conforme ensina as Escrituras é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana ela é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. As amarras da prisão das obras da carne é destruída, ela é quebrada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aí assim, irmãs, podemos chegar a essa perfeição que parece aqui, humanamente falando, inalcançável, mas é possível chegar assim através de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria só colocar mais um ponto aqui em relação ao que Jesus falou no Sermão do Monte, meus irmãos. Ele traz um termo, né? Ele traz um exemplo para mostrar um antagonismo entre aquele cristão realmente verdadeiro, que vive esses novos valores agora do reino de Deus, ok? Com uma pessoa que não vive, tratando essa pessoa como se fosse aqui, eu vou ler aqui o que Jesus colocou, como se não fazem assim os publicanos também o mesmo, ok? Então ele traz esse termo publicano para trazer esse exemplo, ok? De uma pessoa que não segue os valores novos do reino de Deus. Mas por que Jesus trata assim, falando sobre os publicanos? Por que, meus irmãos? Os publicanos, só para dar uma ideia geral, eram aquelas pessoas que eram judeus, mas que serviam
ao Império Romano, cobrando impostos, muitas das vezes de maneira muito injustas, ok? Temos dois exemplos de grandes publicanos que foram alcançados pelo amor de Deus e começaram a viver os valores do reino dos céus. Temos Mateus, ok? E também temos Zaqueu. Duas pessoas que eram publicanos, que eram realmente odiadas pelos judeus porque serviam ao Império Romano, certo? Estavam fora ali do contexto da cultural judaico mesmo, servia ao Império Romano e praticava injustiça em relação aos judeus. Jesus, que falava, mais uma vez eu deixo claro, falava aos judeus, ele mostra que até mesmo aquela pessoa odiosa, trazendo agora a figura do publicano, é passível realmente do alcance do amor de Deus, e ele assim é transformado em uma nova criatura e vive novos valores, agora os valores do reino de Deus, ok? E ele diz isso, né? Se vocês não fizerem assim, vocês vão estar sendo como essa figura que para vocês é tão odiosa, que são os publicanos. Por isso que Jesus colocou nesse termo, ok? Não quer dizer que os publicanos não seriam passíveis do alcance do amor de Deus, não era isso. Mas Jesus estava falando ali dentro da cultura judaica e ele usa esse exemplo. Não existe essa pessoa que por vocês é odiosa, essa figura, que são os publicanos, ok? Existe. Então, se vocês não viverem assim os valores do reino, vocês serão semelhantes espiritualmente a essa figura do publicano que está fora, que faz aquilo que é contrário realmente àquilo que Deus quer, como os publicanos fazem aquilo que é contrário ao que vocês querem, que vocês desejam, e é uma figura tão odiosa por vocês. Então é o contexto ali que está em jogo, que Jesus coloca para que todo aquele público de judeus pudessem entender tudo o que o Senhor estava colocando naquele momento. Chegamos agora à nossa conclusão, meus irmãos, gostaria de ler com todos vocês, né? Terminamos aqui a nossa lição. Diz assim: aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida. Jesus falou, orando pelos seus discípulos, né? Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal, ok? Então, os livre do contexto, do sistema realmente do mundo. Ele nos convida a viver um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. E o principal recurso espiritual é realmente o amor, é deixar que Deus trate as nossas questões. O cristão, ele nascido novamente, ele não tem a vontade, a necessidade, ele não se alegra realmente em trazer o agravo para aquela pessoa que merece que ele leve o agravo. Muito pelo contrário, ele se sente satisfeito em fazer por aquele inimigo o que ele não merecia. É uma postura realmente cristã, uma postura muito elevada, que só através do Espírito Santo nós conseguimos ter. A base firme para isso é o amor, já colocamos aqui, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa, ok? Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus e vai construindo a nova vida até chegar em estatura de varão perfeito, ok? Viver os valores do reino de Deus nessa terra é isso. É andarmos de degrau em degrau, de degrau em degrau, até chegarmos realmente à estatura de varão perfeito. E aquele que consegue amar o seu irmão, meus irmãos, aqui nessa terra, amar os seus inimigos, ou mais além, como Cristo colocou, demonstra esse amor perfeito. O amor perfeito de Deus na vida dele é traduzido por ações de benevolência, assim, altruísta, total, elevada.
porque o Espírito Santo habita, e o Espírito Santo é Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Já te espero na próxima gravação, na próxima aula, na videoaula. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Amém.